No Giro de Notícias deste dia 12 de outubro, Dia das Crianças, um dia que é de muita alegria e diversão, a gente traz, infelizmente, um dado triste que foi divulgado pela PUC do Rio Grande do Sul. No Brasil, mais de 10 milhões de crianças até 6 anos de idade vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. A pobreza infantil aumentou no país depois da pandemia, levando em consideração os dados do IBGE. Se concluiu que a proporção de crianças com até 6 anos vivendo abaixo da linha da pobreza saltou de 36,1% em 2020 para 44,7% em 2021. Isso quer dizer que cada pessoa da família vive por mês com no máximo R$ 465. No ano passado, 12,7% estavam na faixa de extrema pobreza, onde a renda mensal por pessoa não passava de 161. É a taxa mais alta desde o primeiro ano de coleta de dados pelo IBGE em 2012. Segundo o estudo, em números absolutos, são 7,8 milhões de crianças vivendo na pobreza e 2,2 milhões na extrema pobreza. Entre as regiões do Brasil, o quadro mais grave é no Nordeste, onde mais de 60% das crianças estão abaixo da linha da pobreza. O pesquisador que coordenou o estudo, André Salata, diz que ter um programa consistente e regular de transferência de renda é fundamental para começar a mudar esse retrato e que a atenção à primeira infância não afeta apenas as crianças e as famílias. Ministério Público do Maranhão abre investigação sobre publicação xenofóbica de escola em rede social. O Ministério Público do Maranhão abriu uma investigação sobre um suposto caso de xenofobia praticado por uma escola particular de São Luís em uma rede social. No dia 8 de setembro, a Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão encaminhou um ofício ao diretor das Promotorias de Justiça da capital, no qual requer a investigação do caso, que aconteceu após o primeiro turno das eleições, realizado no dia 2. O documento requer a investigação de uma postagem feita pelo Colégio São Marcos de São Luís, com forte conotação xenofóbica, indo de encontro a toda uma ideologia que deve nortear o estabelecimento de ensino. O perfil oficial do Colégio São Marcos no Instagram postou a imagem de teor pejorativo sobre a região Nordeste. Na postagem, a região aparece destacada no mapa do Brasil com a indicação de Cuba do Sul, fazendo referência aos votos recebidos pelo candidato Lula na eleição do domingo dia 2. Cuba é uma ilha que há anos vive política e economicamente isolada de outros países. A postagem foi apagada pelo colégio, que logo em seguida fez uma outra publicação, dizendo que o administrador do perfil se confundiu e, em vez de fazer a postagem em seu perfil pessoal, fez no da escola. O colégio pediu desculpas e disse que opiniões pessoais de seus colaboradores não refletem as posições do colégio. Estudante é preso suspeito de espalhar notícia falsa de ter bomba na UFMA de Pinheiro durante formatura. Um estudante da Universidade Federal do Maranhão foi preso na noite desta segunda-feira, suspeito de espalhar uma notícia falsa. Segundo a Polícia Civil, ele teria dito que havia uma bomba no auditório da UFMA de Pinheiro, no momento em que estava ocorrendo uma colação de grau e acabou gerando tumulto e correria. Ainda de acordo com a polícia, policiais militares e civis foram acionados. O evento parou e somente teve continuidade após não ter sido encontrado nenhum artefato explosivo no local. Já o suspeito foi preso em um posto localizado na área central de Pinheiro e conduzido para a delegacia da cidade. A polícia informou que o conduzido negou o ato criminoso, mas as mensagens de pânico teriam sido enviadas do celular dele. O aparelho foi apreendido e será periciado. Ele foi autuado no artigo 41 da Lei de Contravenção Penal, provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico e tumulto. Somente na manhã de ontem, terça-feira, que o detido foi liberado. Ainda segundo a polícia, ele também já teria sido retirado de uma faculdade em Minas Gerais, suspeito de portar uma arma de fogo. João do Vale, saiba quem é o maranhense homenageado pelo Google. Na manhã desta terça-feira, os internautas brasileiros amanheceram com uma arte em homenagem ao maranhense João do Vale no Google, uma área do site acima da caixa de pesquisa. A imagem mostra João do Vale ao centro, com um microfone e rodeado por instrumentos musicais como tambor, sanfona, triângulo e viola. Clicando na arte é possível conferir mais informações sobre a vida e obra do cantor e compositor que completaria 88 anos neste dia 11 de outubro. João Batista do Vale nasceu
nasceu em 11 de outubro de 1934 em Pedreiras, que fica a cerca de 245 quilômetros de São Luís. De origem humilde, se mudou para São Luís em 47, em busca de uma vida melhor, mas já gostava da música. Aos 13 anos de idade, vendia laranjas na capital e começou a compor músicas em grupos de Bumba Meu Boi, mas precisou sair de São Luís para poder ter mais retorno financeiro com seu talento. Depois de passar por Teresina e outras cidades, finalmente João chega ao Rio em 1950, onde teve o reconhecimento de seu talento e se tornou o poeta do povo. Bandidos são condenados a 179 anos de prisão por morte de 2 vigilantes durante assalto a banco em Vitória do Mearim. Nesta terça-feira, o Poder Judiciário de Vitória do Mearim divulgou as sentenças condenatórias de 4 homens acusados de terem participado de uma tentativa de assalto no município, que terminou com a morte de 2 vigilantes e feriu gravemente uma adolescente. Juntos, eles somam mais de 179 anos de prisão. Segundo a Justiça, os réus Anderson Fernando Demétrio, Orisvaldo de Jesus Martins e Pedro Henrique Soares Silva foram condenados a penas definitivas de 64 anos e 1 mês de reclusão, 60 anos e 8 meses de reclusão e 55 anos e 10 meses de reclusão, respectivamente. O réu Stephenson Reis foi absolvido das acusações. As penas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado. De acordo com a denúncia, em 25 de agosto de 2021, no final da manhã, na agência do Bradesco de Vitória do Mearim, os denunciados Anderson, Pedro Henrique e Orisvaldo, contando com apoio para a fuga de Stephenson, de forma livre e consciente, previamente conluiados, utilizando-se de armas de fogo, tentaram assaltar a agência. A ocorrência que resultou na morte de 2 pessoas, os vigilantes Edson Nascimento e Kécio Carlos Fernando. Uma adolescente foi atingida do lado de fora da agência e o 5º suspeito morreu posteriormente em um confronto com a polícia. Testemunhas afirmaram que os assaltantes chegaram ao local seguindo um carro forte que foi abastecer o banco. Apesar de não trazer as vítimas de volta, de certa forma, as penas acabam dando um pouquinho de conforto ao coração da população em geral, mas principalmente dos familiares das vítimas. A gente espera que, de fato, eles possam passar longos e longos anos atrás das grades, pagando pelos seus crimes. O nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra no programa de amanhã.